Eu sou Elisa, uma mãe dedicada e trabalhadora. Sempre fiz de tudo para proteger minha filha, Sofia. Morávamos na aldeia de Alvorada, um lugar isolado e pitoresco, cercado por montanhas majestosas e florestas densas e misteriosas. A aldeia, com suas casas de pedra e madeira e seus caminhos de terra batida, era um refúgio de tranquilidade e tradição. Nosso cotidiano era marcado pela simplicidade e pela beleza das pequenas coisas. O canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro de pão fresco assando no forno, a risada de Sofia brincando com as crianças da aldeia. Cada manhã, eu observava minha filha correndo pelos campos, seus cabelos dourados brilhando sob a luz do sol nascente, e sentia uma profunda gratidão por tê-la em minha vida. Ela era a luz dos meus olhos, uma jovem cheia de vida e sonhos, sempre ansiosa por explorar o mundo além dos limites da aldeia. Trabalhei duro na lavoura e na criação de animais, garantindo que nada lhe faltasse e que ela pudesse ter uma vida melhor. Costurava roupas, tecia cestas e cuidava dos animais com amor e dedicação, tudo para assegurar que Sofia tivesse uma infância feliz e sem preocupações. A escola da aldeia, pequena e modesta, era um lugar onde Sofia brilhava com sua inteligência e curiosidade. Os professores sempre elogiavam sua dedicação e espírito inquisitivo, enchendo-me de orgulho e esperança para seu futuro. Cada conquista dela na escola era uma vitória compartilhada, uma esperança renovada para um futuro brilhante. Mal sabia eu que um festival de primavera, um evento tradicional e festivo, que celebrava a chegada das flores e a renovação da vida, mudaria nossas vidas para sempre. Era um dia que deveria ser de alegria e celebração, mas se tornaria o início de nossa desventura. A aldeia inteira se preparava para o festival, decorando as ruas com fitas coloridas e preparando deliciosas iguarias. As crianças, incluindo Sofia, estavam animadas, correndo de um lado para o outro, ajudando nos preparativos e sonhando com as danças e músicas que alegrariam a noite. Sofia estava especialmente ansiosa, seu vestido novo balançando ao ritmo de sua excitação. O festival de primavera era uma tradição querida, um tempo para a comunidade se unir e celebrar a vida. As expectativas estavam altas e a alegria no ar era palpável. Durante o festival, enquanto as ruas da aldeia se enfeitavam com guirlandas coloridas e o ar se enchia do aroma das flores e dos doces caseiros, Sofia conheceu Henrique. Ele era um homem charmoso, mais velho, que exalava uma aura de mistério e perigo. Apresentou-se como um comerciante de outra cidade. Suas histórias de aventuras e conquistas rapidamente cativaram minha filha. Henrique era sofisticado. Sabia exatamente o que dizer para encantar uma jovem inocente como Sofia. Ele falava de lugares distantes e exóticos, promessas de uma vida cheia de emoções e descobertas. Enquanto os aldeões dançavam ao som da música folclórica e celebravam com alegria, eu observava de longe, tentando sufocar o pressentimento ruim que crescia em meu peito. Sentia um desconforto crescente, mas não quis interferir diretamente, pensando que talvez estivesse apenas sendo superprotetora. Afinal, Sofia estava deslumbrada e apaixonada. E quem era eu para sufocar seus sonhos? Ela estava florescendo, descobrindo as primeiras sensações do amor. E eu, embora preocupada, não quis apagar esse brilho. Observava com cautela, mas deixava minha filha viver suas primeiras experiências de amor. À noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu e o festival seguia com risos e cantorias, Henrique e Sofia desapareciam para passeios românticos. E eu apenas orava para que ele fosse um homem bom e honesto. Os amigos de Sofia começaram a comentar sobre o quão sortuda ela era
por ter encontrado um homem tão fascinante. E eu, embora ainda preocupada, tentava confiar no julgamento de minha filha. As noites do festival eram mágicas, cheias de luzes cintilantes e risos. E eu não queria estragar a alegria de Sofia com minhas preocupações. Henrique parecia encantador e genuíno. Sua presença trazia um brilho aos olhos de Sofia que eu nunca havia visto antes. Mesmo assim, não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Suas palavras doces e seus gestos românticos pareciam perfeitos demais, como uma máscara escondendo algo sombrio. Meses depois, Sofia, com olhos cheios de lágrimas e um misto de esperança e medo, revelou que estava grávida. Ela correu para mim, buscando apoio e consolo. Tentei ser forte para minha filha, mas o choque foi grande. Naquela noite, enquanto ela dormia, chorei sozinha, pensando no futuro incerto que nos esperava. O medo do desconhecido, da reação da aldeia e do futuro de minha neta ou neto pesavam em meus pensamentos. No dia seguinte, fui até Henrique para exigir que ele assumisse a responsabilidade. Para nosso horror, ele reagiu com frieza e crueldade, negando a paternidade e insultando Sofia de maneira vil. Disse que ela era apenas uma diversão passageira, um capricho que ele não estava disposto a assumir. Em um momento de fúria descontrolada, ele agrediu minha filha fisicamente, deixando-a machucada e humilhada. Ver minha menina naquele estado, com o rosto inchado e os olhos cheios de dor, fez com que algo dentro de mim se rompesse. Era uma dor que eu nunca havia sentido antes. Uma mistura de impotência e raiva que consumia minha alma. Henrique não só destruiu os sonhos de Sofia, mas também feriu a dignidade dela e a minha como mãe. O desprezo dele ecoava em minha mente, como uma ferida aberta que não podia ser curada. Cada lágrima que Sofia derramava era como um espinho cravado em meu coração. A aldeia, antes tão acolhedora, parecia agora cheia de olhares de julgamento e murmúrios silenciosos. A vergonha e a desonra que Henrique trouxe sobre nós foram devastadoras. Minha filha, antes tão cheia de vida, estava agora mergulhada em tristeza e desespero. Eu sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para restaurar a dignidade de Sofia e garantir que aquele homem pagasse pelo que fez. Sentia-me impotente diante da crueldade de Henrique e da injustiça que ele cometera. E cada noite era um tormento, pensando em como proteger minha filha. A reação da aldeia, com suas fofocas e olhares de reprovação, apenas aumentava nosso sofrimento. Precisávamos de um plano, de uma maneira de enfrentar esse pesadelo e encontrar justiça. Cada vez que eu olhava para Sofia, via a dor e a humilhação refletidas em seus olhos, e isso alimentava meu desejo de vingança. O desespero e a dor de ver minha filha naquela condição acenderam uma chama de ódio dentro de mim que eu nunca pensei ser capaz de sentir. Lembrei das histórias que minha avó contava sobre magia e poderes ocultos que poderiam mudar o destino das pessoas. Histórias de bruxas que viviam nas profundezas da floresta, que possuíam grimórios antigos, cheios de feitiços poderosos. Decidi que precisava buscar esse poder para vingar minha filha. Adentrei a floresta, guiada por uma determinação feroz e um ódio crescente. Enfrentei medos e perigos inimagináveis. Criaturas noturnas, árvores que pareciam sussurrar maldições e sombras que seguiam meus passos. A cada passo, minha raiva e desejo de vingança só aumentavam. Sabia que encontrar aquele grimório era a única maneira de fazer Henrique pagar pelo que fez. As noites na floresta eram frias e assustadoras, mas meu desejo de justiça me manteve em movimento. A floresta, com seus sons misteriosos e suas sombras inquietantes, parecia testar minha determinação. Eu me lembrava das palavras de minha avó
sobre as bruxas antigas, mulheres que tinham o poder de mudar seus destinos através da magia. Suas histórias, que antes pareciam contos de fadas, agora ressoavam com uma verdade aterradora. Cada sussurro do vento entre as árvores parecia me encorajar a continuar, a não desistir. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, mas meu coração não tinha espaço para o medo, apenas para a vingança. As noites solitárias na floresta eram preenchidas por pensamentos de justiça e retribuição. As criaturas da noite, que antes me causavam medo, agora pareciam aliados na minha busca. Sentia uma conexão com a escuridão, uma força que me impulsionava a seguir em frente. Cada passo que dava era um passo mais próximo de meu objetivo, um passo mais próximo de fazer justiça por Sofia. Estava determinada a encontrar o Grimório. Não importava o custo, o frio cortante e os perigos ocultos da floresta eram superados pela chama ardente da vingança que queimava em meu coração. Não podia descansar enquanto a injustiça permanecesse impune. As histórias de minha avó sobre bruxas e magia eram meu guia, um farol na escuridão que me cercava. Eu estava pronta para fazer qualquer sacrifício necessário para proteger minha filha e corrigir o mal que havia sido feito. Cada passo na floresta era um passo mais próximo de minha vingança, e sentia a determinação crescer em mim. Sabia que estava trilhando um caminho perigoso, mas não podia permitir que a injustiça prevalecesse. Após dias de busca incansável, enfrentando tempestades e noites escuras, finalmente encontrei o Grimório escondido em uma caverna esquecida pelo tempo. O livro era antigo, suas páginas amareladas e frágeis, cheias de feitiços e encantamentos proibidos, escritos em uma língua que eu mal compreendia. O ar dentro da caverna era denso e pesado, como se o tempo tivesse parado ali. Cada página que virava parecia pulsar com uma energia sombria, um poder que parecia ansiar por ser libertado. Ao abrir o Grimório, senti uma onda de poder e a escuridão me envolver. Era como se as sombras da caverna tivessem vida própria e se unissem a mim. Sabia que estava brincando com forças perigosas e desconhecidas, mas meu desejo de vingança era maior que meu medo. Voltei para a aldeia com o Grimório, decidida a usar seu poder para fazer Henrique pagar pelo que fez à minha filha. Estava pronta para qualquer consequência que viesse. A viagem de volta foi longa e cheia de reflexões. Cada passo que dava de volta para a aldeia estava carregado de um propósito sombrio. Sentia o peso do Grimório em minhas mãos, como uma promessa de justiça para Sofia. Sabia que não havia retorno, que cruzar essa linha significava mergulhar em uma escuridão desconhecida. Mas minha determinação era inabalável. O destino havia traçado um caminho cruel para minha filha, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para corrigir essa injustiça. Ao retornar à aldeia, escondi o Grimório em um lugar seguro e comecei a estudar seus conteúdos. As palavras antigas e os feitiços proibidos me fascinavam e me aterrorizavam ao mesmo tempo. Cada novo conhecimento adquirido era um passo mais próximo de minha vingança. Sentia a energia sombria do Grimório fluindo através de mim, alimentando meu desejo de justiça. Sabia que estava prestes a trilhar um caminho perigoso, mas não podia voltar atrás. Estava disposta a sacrificar minha própria alma para garantir que Henrique pagasse pelo sofrimento que causara a Sofia. O Grimório, com seus segredos obscuros, se tornara minha arma e minha maldição. Estava decidida a usar todo o seu poder, custasse o que custasse. As noites de estudo se tornaram um mergulho profundo nas trevas, onde cada feitiço aprendido aumentava minha conexão com as forças sombrias. A cada nova descoberta, sentia a escuridão crescer dentro de mim, mas também a certeza de que estava no caminho certo para trazer justiça à minha filha.
De volta à aldeia, escondi o grimório em um lugar seguro e comecei a preparar o ritual. Recolhi ingredientes raros, muitos dos quais eram difíceis de encontrar. Ervas que cresciam apenas à luz da lua cheia, ossos de animais sacrificados em rituais antigos e objetos pessoais de Henrique que consegui furtar de sua casa. Cada item tinha seu próprio poder, seu próprio significado, e eu seguia as instruções do grimório com uma precisão obsessiva. Realizei cerimônias sob a luz pálida da lua cheia, seguindo as instruções do grimório à risca. Cada palavra que eu proferia era carregada de ódio e desejo de vingança. Cada gesto, uma manifestação da minha determinação. A lua cheia iluminava a clareira, onde eu realizava os rituais, e a presença das forças sombrias era palpável. Sentia o ar vibrar ao meu redor, como se a própria natureza respondesse ao meu chamado. Sofia notava a mudança em mim, preocupada com minha crescente obsessão e o brilho sombrio em meus olhos. Tentava me dissuadir, dizendo que não queria mais sofrimento, mas eu estava cega pela raiva. Sentia que essa era a única maneira de trazer justiça à nossa família. Cada noite, enquanto ela dormia, eu me afastava em silêncio para continuar os preparativos. A cada ritual, a energia sombria se intensificava, e eu sabia que estava cada vez mais próxima de meu objetivo. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Estava determinada a seguir até o fim, custasse o que custasse. Durante o dia, continuava com minhas tarefas cotidianas, mas à noite, mergulhava nos rituais sombrios. Cada cerimônia era uma batalha contra a luz que ainda restava em mim. Sentia-me dividida entre o amor por minha filha e o ódio pelo homem que a feriu. O grimório, com seus segredos sombrios, era meu guia e minha maldição. Sabia que estava jogando com forças que não compreendia totalmente, mas estava disposta a pagar o preço. A cada ritual, sentia a escuridão crescendo dentro de mim, uma força que alimentava meu desejo de vingança. As palavras dos feitiços ecoavam em minha mente, e as sombras ao meu redor pareciam ganhar vida. Estava pronta para libertar toda essa escuridão sobre Henrique. Não importava o custo. As noites passavam em um borrão de feitiços e encantamentos. Minha saúde começava a deteriorar, mas minha determinação permanecia inabalável. Eu sabia que o caminho que escolhi era perigoso, mas não havia volta. Estava completamente comprometida com minha missão de vingança. Cada noite, enquanto olhava para o céu estrelado, me perguntava se a justiça que buscava traria paz ou mais tormento. No entanto, a chama da vingança dentro de mim era implacável. Sabia que a cada passo dado estava mais próxima de enfrentar as consequências de minhas ações, mas o desejo de justiça superava qualquer receio. Na noite do ritual, enquanto a aldeia dormia em paz, Henrique continuava sua vida desprezível, sem suspeitar de nada. Iniciei o último ato do feitiço, invocando forças sombrias que jamais deveriam ser despertadas. As velas queimavam com uma chama azulada. O ar estava pesado e carregado de eletricidade. O círculo mágico que tracei no chão brilhava com uma luz etérea, e as palavras antigas que pronunciava ecoavam na noite. Imediatamente, as forças sombrias começaram a agir. Henrique foi acometido por pesadelos terríveis, onde monstros e sombras o perseguiam implacavelmente. Sua saúde mental e física deteriorou rapidamente. Ele começou a delirar, vendo criaturas horrendas que ninguém mais conseguia enxergar. Seus gritos de terror ecoavam pela aldeia durante a noite, assustando os moradores. Sua aparência começou a refletir a decadência interna, com olheiras profundas, pele pálida e um olhar sempre assombrado. A cada dia que passava,
Henrique se tornava uma sombra do homem que havia sido. Seus negócios começaram a fracassar e as pessoas evitavam sua presença, temendo as histórias de sua loucura. Cada novo delírio, cada grito de desespero, alimentava meu desejo de vingança. Sabia que ele estava pagando pelo sofrimento que causara a Sofia. Sentia um perverso senso de satisfação ao vê-lo definhar. Estava finalmente obtendo a justiça que minha filha merecia. Henrique, antes um homem confiante e arrogante, estava agora reduzido a um ser atormentado e desesperado. Seus antigos amigos e aliados começaram a se afastar, temendo ser contaminados pela maldição que parecia segui-lo. As noites se tornaram insuportáveis para ele, com visões horrendas e pesadelos incessantes. Suas súplicas por ajuda caíam em ouvidos surdos, pois ninguém na aldeia ousava se aproximar. Enquanto isso, eu observava de longe, sentindo um misto de satisfação e culpa. Sabia que minha vingança estava destruindo Henrique, mas também estava me consumindo. Cada noite, enquanto realizava os rituais, sentia a escuridão crescendo dentro de mim, uma força que não podia controlar. Estava presa em um ciclo de vingança, incapaz de escapar das consequências de meus próprios atos. Cada grito de Henrique era um passo a mais na minha caminhada sombria. As forças sombrias que eu havia invocado estavam agora me afetando. Minha saúde deteriorava. Meus sonhos eram atormentados por pesadelos. Sabia que a vingança estava sendo alcançada, mas o preço estava se tornando insuportável. A cada novo delírio de Henrique, sentia minha própria vitalidade esvair-se, como se a escuridão estivesse se alimentando de ambos. As noites se tornavam mais longas e tortuosas. Cada ritual, um lembrete do caminho sombrio que havia escolhido. Não havia mais volta, e cada passo me levava mais fundo na escuridão. Os negócios de Henrique, que antes prosperavam, começaram a desmoronar. Seus clientes desapareceram, seus investimentos fracassaram, e ele foi forçado a vender tudo o que possuía. Sua esposa, que antes o defendia, ficou horrorizada com sua mudança e com os rumores que se espalhavam pela aldeia. Incapaz de suportar a vergonha e o medo, ela o abandonou, levando consigo os filhos. Henrique foi deixado sozinho, mergulhado em uma miséria profunda e isolado da sociedade. Usei a magia para que todos na aldeia soubessem a verdade sobre Henrique, seus atos desprezíveis, suas traições e agressões. A comunidade, revoltada, virou-lhe as costas. Ele foi forçado a viver isolado em uma cabana nos arredores da aldeia, em completa miséria e desespero. Minha vingança estava completa, mas a que custo? A cada vitória, sentia um pedaço de mim se perder na escuridão. Comecei a perceber que a magia que usei estava me afetando de maneiras que não poderia prever. Sentia-me esgotada, como se algo estivesse sugando minha vitalidade. Os cochichos da aldeia, antes direcionados a Henrique, começaram a se voltar para mim. As pessoas murmuravam sobre minha transformação, sobre os perigos da magia negra. Sabia que minha jornada não estava isenta de consequências. Sofia, embora grata por minha proteção, também se preocupava com o que eu havia me tornado. A raiva que me impulsionou começava a se voltar contra mim, e eu temia pelo que poderia acontecer a seguir. A cada dia que passava, sentia a energia sombria me consumindo. Minha saúde começou a deteriorar rapidamente, e as noites sem dormir, cheias de visões perturbadoras, me deixavam exausta. Sofia, vendo minha condição, tentava me ajudar, mas a escuridão que invoquei era implacável. A aldeia, uma vez um lugar de conforto e segurança, agora parecia cheia de sombras e sussurros. As pessoas evitavam minha casa, temendo a presença sombria que sentiam em mim. Sabia que precisava encontrar
uma solução antes que fosse tarde demais. Estava presa em um ciclo de vingança e dor, e a única maneira de escapar era encontrar uma maneira de purificar minha alma e libertar-me da maldição que criei. Cada nova conquista em minha vingança contra Henrique me deixava mais vazia, como se a vitória trouxesse apenas mais dor e escuridão. Os habitantes da aldeia começaram a me olhar com medo e desconfiança, e eu sabia que precisava agir antes que fosse consumida completamente. A presença sombria que eu havia invocado estava agora enraizada em mim, tornando cada dia uma luta contra a própria escuridão que eu libertei. A cada sussurro de julgamento da aldeia, sentia-me mais isolada, a raiva transformada em uma prisão de sombras. A magia negra cobra um preço alto. Logo, comecei a sentir os efeitos colaterais do feitiço. Minha saúde deteriorou rapidamente. Sentia-me fraca e cansada, como se algo estivesse sugando minha energia vital. A escuridão que usei para vingar Sofia agora ameaçava me consumir. A conexão com as forças sombrias estava drenando minha vida e minha alma, deixando-me uma sombra do que eu era. Comecei a ter pesadelos, visões terríveis de criaturas que vinham cobrar seu tributo. A cada dia que passava, sentia minha força vital esvair-se. Sofia, preocupada, via minha condição piorar e sentia-se culpada por tudo. Tentava me ajudar, mas a magia negra era implacável. A aldeia começou a cochichar sobre minha condição, e eu sabia que precisava encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Cada noite era uma batalha para afastar as sombras que tentavam me levar. Os sonhos que antes eram apenas uma forma de escapar da realidade se tornaram pesadelos torturantes. Via-me presa em um ciclo interminável de escuridão e dor, incapaz de encontrar a paz. Sofia, desesperada, procurava maneiras de me ajudar, mas a magia que eu havia invocado era poderosa demais para ser facilmente desfeita. Os anciãos da aldeia, que inicialmente me apoiaram, começaram a se distanciar, temendo as consequências de se envolverem com forças tão perigosas. Eu sabia que estava sozinha nessa luta, que precisava encontrar uma maneira de reverter o feitiço antes que ele me consumisse completamente. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais intensos e as visões mais perturbadoras. Via criaturas das profundezas das sombras, monstros que vinham cobrar o preço pelo poder que eu havia usado. Sentia meu corpo enfraquecer, minha mente se fragmentar. Sofia, sempre ao meu lado, tentava encontrar uma maneira de me salvar, mas as soluções eram poucas e difíceis. A aldeia, uma vez meu lar seguro, agora parecia um lugar de tormento. As pessoas sussurravam sobre minha condição, temendo que a escuridão que me envolvia pudesse se espalhar. Sabia que precisava agir rapidamente, antes que fosse tarde demais. Estava em uma corrida contra o tempo, lutando contra as forças sombrias que eu mesma havia liberado. Cada novo dia trazia uma nova onda de exaustão e desespero. Sentia-me como uma prisioneira da própria vingança, com as forças das trevas exigindo seu tributo. A única solução era encontrar um caminho para purificar minha alma e livrar-me das correntes sombrias que me aprisionavam. Cada tentativa de Sofia de me ajudar parecia ser em vão, e o desespero em seus olhos aumentava a minha dor. As noites de pesadelos se tornavam intermináveis. A escuridão dentro de mim se aprofundava, e eu temia que não houvesse mais salvação para minha alma. Sofia, determinada a salvar a mãe que tanto amava, decidiu que precisava quebrar o ciclo de vingança e dor. Com a ajuda dos anciãos da aldeia, pessoas sábias e conhecedoras de antigas tradições e magias de cura, ela começou a buscar uma maneira de purificar meu espírito e libertar-me da maldição que me consumia. Juntas, começamos um novo ritual, desta vez para restaurar a paz e a luz em nossas vidas.
Os anciãos orientaram Sofia a coletar ervas especiais e a realizar rituais de limpeza espiritual. Era um processo longo e doloroso, mas necessário. Víamos uma pequena esperança de cura, um caminho que poderia nos libertar da escuridão. A cada ritual, sentia-me um pouco mais leve, embora a jornada fosse árdua e cheia de obstáculos. Sofia nunca desistiu de mim, e sua determinação foi o que me manteve lutando. Ela se tornou a âncora que me segurava a vida. Os rituais de purificação eram realizados sob a luz da lua cheia, em locais sagrados, escondidos nas profundezas da floresta. Cada cerimônia era uma luta contra a escuridão que havia tomado conta de mim. Sentia as forças do mal tentando resistir, mas a determinação de Sofia e a sabedoria dos anciãos eram mais fortes. A cada erva que queimávamos, a cada cântico que entoávamos, um pouco da minha antiga vitalidade retornava. As visões sombrias começaram a desaparecer gradualmente, e a paz que eu tanto ansiava finalmente começava a se instalar. Contudo, o processo era lento e doloroso, exigindo mais força do que eu pensava possuir. Sofia e os anciãos trabalhavam incansavelmente para encontrar novas formas de purificação. Eles consultavam antigos manuscritos, buscavam conselhos de outros sábios e experimentavam diferentes combinações de ervas e encantamentos. A cada novo ritual, sentíamos que estávamos nos aproximando da solução, mas o caminho era cheio de obstáculos. A escuridão dentro de mim resistia, lutando para manter seu domínio. No entanto, a luz de Sofia e o apoio dos anciãos me davam forças para continuar. Sabia que, com sua ajuda, poderia superar essa provação e encontrar a paz que tanto desejava. A cada novo dia, a determinação de Sofia me inspirava a continuar lutando. Os anciãos, com sua sabedoria e paciência, guiavam-nos através do processo de purificação, nunca permitindo que a esperança se esvaísse. Sabíamos que a jornada seria longa e árdua, mas também sabíamos que a recompensa seria a libertação das sombras e a recuperação da luz e da paz. A clareira, que antes era um lugar de rituais sombrios, agora se tornava um santuário de cura e esperança. A aldeia, vendo nossa luta e redenção, começava a entender o poder do amor e da determinação. Sentíamos que estávamos finalmente encontrando nosso caminho de volta à luz. Cada novo ritual de purificação trazia uma pequena vitória, um passo mais perto da redenção completa. As noites de purificação eram um testamento de nossa força e determinação. Cada ritual era uma nova etapa em nossa jornada de cura. E a aldeia, vendo nossa transformação, começou a se aproximar novamente. As pessoas que antes nos evitavam agora ofereciam seu apoio e compreensão. Sentíamos que estávamos reconstruindo não apenas nossas vidas, mas também nossas conexões com a comunidade. A cada novo dia, a escuridão que uma vez nos envolveu se dissipava um pouco mais, e a luz da esperança brilhava mais forte. Sabíamos que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estávamos prontas para enfrentá-lo juntas. A clareira, que antes era um lugar de rituais sombrios, agora se tornava um santuário de cura e esperança. A aldeia, vendo nossa luta e redenção, começava a entender o poder do amor e da determinação. Sentíamos que estávamos finalmente encontrando nosso caminho de volta à luz. Cada novo ritual de purificação trazia uma pequena vitória, um passo mais perto da redenção completa. As noites de purificação eram um testamento de nossa força e determinação. Cada ritual era uma nova etapa em nossa jornada de cura, e a aldeia, vendo nossa transformação, começou a se aproximar novamente. As pessoas que antes nos evitavam, agora ofereciam seu apoio e compreensão.
Sentíamos que estávamos reconstruindo não apenas nossas vidas, mas também nossas conexões com a comunidade. A cada novo dia, a escuridão que uma vez nos envolveu se dissipava um pouco mais, e a luz da esperança brilhava mais forte. Sabíamos que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estávamos prontas para enfrentá-lo juntas. O ritual de purificação foi longo e árduo. Os anciãos cantavam cânticos antigos, hinos de esperança e renovação, enquanto usavam ervas sagradas para afastar as sombras que me envolviam. A fumaça das ervas preenchia o ar, trazendo uma sensação de calma e clareza. Aos poucos, comecei a sentir a escuridão recuar, a luz retornando ao meu coração. As sombras deixaram meus olhos, e a velha ternura que eu sentia por minha filha e pela vida voltou a brilhar. Embora ainda fraca, sentia-me em paz, sabendo que a justiça havia sido feita e que, acima de tudo, protegera minha filha. A aldeia, vendo minha transformação, começou a me apoiar novamente. Sofia e eu éramos recebidas com simpatia e carinho, e isso ajudava a curar nossas feridas emocionais. Era como se uma nova era tivesse começado para nós, um tempo de cura e redenção. Os cânticos, carregados de antigas tradições, pareciam limpar minha alma de todas as mágoas acumuladas. Cada sessão de purificação era uma batalha contra as trevas, mas também uma celebração da vida que ainda havia em mim. A clareira onde realizávamos os rituais tornou-se um lugar sagrado para Sofia e para mim, um símbolo de nossa luta e redenção. As noites ali eram frias, mas a presença calorosa dos anciãos e o brilho das estrelas nos davam força para continuar. Sentia-me conectada a algo maior, a uma energia que transcende a escuridão e a dor. Gradualmente, minha saúde começou a melhorar, e as marcas da escuridão em minha alma foram desaparecendo. Sofia, vendo minha recuperação, encontrava forças para seguir em frente, sabendo que finalmente estávamos deixando para trás o passado sombrio. As noites de purificação eram um testamento de nossa força e determinação. Cada ritual era uma nova etapa em nossa jornada de cura, e a aldeia, vendo nossa transformação, começou a se aproximar novamente. As pessoas que antes nos evitavam, agora ofereciam seu apoio e compreensão. Sentíamos que estávamos reconstruindo não apenas nossas vidas, mas também nossas conexões com a comunidade. A cada novo dia, a escuridão que uma vez nos envolveu se dissipava um pouco mais, e a luz da esperança brilhava mais forte. Sabíamos que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estávamos prontas para enfrentá-lo juntas. A clareira, que antes era um lugar de rituais sombrios, agora se tornava um santuário de cura e esperança. A aldeia, vendo nossa luta e redenção, começava a entender o poder do amor e da determinação. Sentíamos que estávamos finalmente encontrando nosso caminho de volta à luz. Cada novo ritual de purificação trazia uma pequena vitória, um passo mais perto da redenção completa. As noites de purificação eram um testamento de nossa força e determinação. Cada ritual era uma nova etapa em nossa jornada de cura, e a aldeia, vendo nossa transformação, começou a se aproximar novamente. As pessoas que antes nos evitavam, agora ofereciam seu apoio e compreensão. Sentíamos que estávamos reconstruindo não apenas nossas vidas, mas também nossas conexões com a comunidade. A cada novo dia, a escuridão que uma vez nos envolveu se dissipava um pouco mais, e a luz da esperança brilhava mais forte. Sabíamos que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estávamos prontas para enfrentá-lo juntas. Henrique, agora completamente arruinado, deixou a aldeia para nunca mais ser visto. Sua partida foi um alívio para todos,
um fim adequado para um homem que causara tanto sofrimento. Sofia e eu, finalmente livres da escuridão, começamos a reconstruir nossas vidas, mais unidas do que nunca. Nossa história tornou-se uma lenda na aldeia de Alvorada, uma lembrança eterna do poder do amor materno e dos perigos da magia negra. A vida na aldeia voltou à tranquilidade, com festas e celebrações voltando a encher nossos dias de alegria. Sofia encontrou forças para seguir em frente, educando seu filho com amor e esperança. Eu, embora marcada pela experiência, encontrei paz e redenção ao ver minha filha e neto prosperarem. Aprendemos que a justiça, embora às vezes sombria, sempre encontra seu caminho, e que o amor de uma mãe é a força mais poderosa que existe. A aldeia, agora ciente dos perigos que a escuridão pode trazer, tornou-se mais unida e vigilante. Nossos vizinhos, antes tão distantes, agora se aproximavam com solidariedade e compreensão. As festas de primavera, que antes traziam memórias dolorosas, voltaram a ser celebrações de renovação e esperança. Sentíamos a presença de uma comunidade que aprendeu com nossos erros e fortaleceu seus laços. Sofia, com seu filho nos braços, era um símbolo de resiliência e amor. Eu, com as marcas da escuridão ainda presentes, mas desvanecendo, sabia que fiz o necessário para proteger minha filha. Estava pronta para aceitar o futuro com esperança, sabendo que, apesar de tudo, o amor e a justiça prevaleceram. A vida continuava em Alvorada, e nós, finalmente, estávamos em paz. A aldeia, uma vez marcada pela tragédia, agora florescia com nova vida e esperança. As pessoas vinham até nós para ouvir nossa história, buscando inspiração e força. Sabíamos que nossa jornada não havia sido em vão, que cada desafio e obstáculo nos tornara mais fortes. O amor de Sofia por seu filho e meu amor por minha filha eram testemunhos do poder da resiliência e do perdão. Juntas, reconstruímos nossas vidas, encontrando alegria nas pequenas coisas e celebrando cada novo dia. A aldeia, antes um lugar de dor, agora era um símbolo de renascimento e esperança. E assim, com os corações curados e a alma em paz, seguimos em frente, sabendo que no final, o amor sempre prevalece. As lições que aprendemos ao longo de nossa jornada se tornaram parte de nossa história. Um lembrete constante do poder da redenção e do perdão. O futuro era incerto, mas estávamos prontas para enfrentá-lo com coragem e esperança, sabendo que sempre teríamos uma à outra.